Oi, Chris Vallotton falando do capítulo 2 do livro Guerra Espiritual. Eu espero que você tenha lido, espero que tenha feito a tarefa de casa. Tem muita gente com muito tempo extra por causa do isolamento com esse vírus. Mas vamos dar uma olhada no capítulo 2. Sabe, muitas vezes eu fui ensinado quando era jovem que havia um cachorro preto e um cachorro branco dentro de mim. E o cachorro que eu alimentasse era o cachorro que ia governar a minha vida, e basicamente o cachorro preto era o meu velho homem, o cachorro branco o meu novo homem. E aí eu comecei a ler a Bíblia, e eu percebi que de fato isso não é verdade. Claro, é uma grande metáfora, mas não é assim que acontece biblicamente. Porque a Bíblia diz que quando eu recebi Jesus Cristo, e eu fui batizado, está em Romanos capítulo 6, que na verdade o velho homem morreu. E o batismo não é apenas um ato simbólico. O batismo, na verdade, é um ato profético. E o que é um ato profético? Você lembra quando Naamã, o leproso, ele foi à casa de Eliseu, e o servo de Eliseu, Geazi, disse a ele que o profeta tinha dito para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, e ele ficou com raiva e disse, nós temos águas melhores em nosso país. Mas ele mergulhou 7 vezes no Rio Jordão, e quando saiu da água na 7ª vez, sua lepra tinha sumido. Quantos entendem que isto não é um ato simbólico? Foi um ato profético. O ato profético significa que a obediência física traz liberação espiritual. E quando você foi batizado, quando eu fui batizado, o que aconteceu foi que entramos na água. E a primeira parte do ato profético é que nós morremos, literalmente nosso passado ali morreu com Cristo. E quando saímos da água, na verdade esta é a segunda parte, é uma declaração profética de que eu estou vivendo com Cristo. Literalmente, eu morri com Cristo quando Jesus morreu na cruz. Ele morreu por mim, é claro, ele morreu por mim, morreu pelos meus pecados, mas também morreu como eu. Porque a Bíblia diz que quando ele morreu na cruz, eu morri com ele. E a Bíblia continua dizendo, Romanos 6, que quando ele ressuscitou dos mortos, eu literalmente ressuscitei com ele. E aí, ele continua dizendo, considerem a si mesmos, considerem-se, pensem desta forma, eu estou morto para o pecado e vivo para Cristo. E então 2 Coríntios 5,17, que você lê nesse capítulo, diz, se alguém está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. A palavra novo aí é uma palavra grega que significa protótipo, nunca antes criado. Em outras palavras, quando recebemos Jesus Cristo e nascemos de novo, de fato, nós nascemos de novo como uma nova criatura, uma criatura que nunca existiu antes, literalmente alienígenas estrangeiros. Eu sei que parece uma imagem estranha. Nós morremos, aí Deus vem e põe a mão por dentro, e não sou mais eu quem vive. Como Paulo disse, mas Cristo vive em mim. Sabe, tudo isso significa, o que tudo isso tem a ver com guerra espiritual? Bem, às vezes pensamos, muitos de nós aprendemos, e às vezes pensamos, que estamos numa guerra contra o nosso velho homem. O meu velho homem. Não, rapaz, o seu velho homem morreu. Morto. E a propósito, se você nunca se batizou, eu te encorajo a se batizar porque de fato é muito, muito poderoso. Não é mágica, mas é de fato um presente poderoso e sobrenatural de Deus na sua vida. Você entrar na água e sair da água, esse ato profético, honestamente, pode mudar sua vida? Então eu quero te encorajar a se batizar. Outra vez, não há mágica na água, mas se você permitir, há muito poder nesse ato profético. Mas hoje eu quero te guiar assim. O velho homem não é com quem você está em guerra. O velho homem morreu. O desafio é, se você achar que está em guerra com seu velho homem, você não pode vencer a batalha, não está lutando contra o inimigo certo. Lembra que Paulo escreveu em Efésios 6 que nossa luta não é contra carne ou sangue? 2 Coríntios capítulo 10 diz, as armas da nossa milícia não são carnais, mas divinamente poderosas para destruir fortalezas. Agora, tudo isso para dizer que você não está mais guerreando contra o seu velho homem, de fato e de verdade. Aí vamos nós. Você não é pecador. Ora, Paulo disse, enquanto ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós, então é verdade que éramos todos pecadores e nós não nos mudamos, Jesus o fez. Mas quando recebemos Cristo, saímos de ser pecadores
para sermos santos, e santo significa crente separado. Então o ponto que eu trago aqui é: você não está em guerra com a sua velha natureza porque a sua velha natureza morreu quando você recebeu Jesus. Você de fato é um novo homem e, de fato, o pecado não é mais o seu mestre. Na verdade, 1 João capítulo 3, João diz no primeiro capítulo, vamos começar de 1 João 1, 1 João 1 ele diz que se dizemos que não temos pecado, fazemos dele mentiroso. Mas se confessarmos os pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos limpar de toda injustiça. Agora o versículo seguinte é o primeiro do capítulo 2. Lembre que não havia quebra de capítulo, não havia capítulo nem numeração quando João escreveu a carta. O próximo versículo diz, filhinhos, Cristo, eu não vou citar para não ficar diferente aqui, mas ele nos diz que se qualquer pessoa peca, se alguém peca, temos um advogado junto ao Pai, Cristo Jesus, o justo. Em outras palavras, eu vou citar o versículo, agora eu lembrei ele todo. Ele disse, eu estou escrevendo essa carta para vocês para que vocês não pequem. Próximo verso, se alguém pecar, se, não quando, temos um advogado junto a Deus, Jesus Cristo justo. Qual é o ponto? Antes de eu conhecer Jesus, eu não precisava de um advogado, mas de um Salvador. Mas depois que eu encontrei Jesus, eu preciso de um advogado se continuar a pecar. E por que preciso de um advogado? Porque não é minha natureza pecar. Agora ele continua no capítulo 3, 1 João capítulo 3, dizendo que se alguém pratica o pecado, não conhece a Deus, porque todo aquele que é nascido de Deus é nascido em uma nova natureza e não pode pecar. E depois você olha isso com calma, as referências estão todas no livro. E aí eu percebi que isso traz condenação às pessoas. Eu estou lutando contra o pecado. Eu não estou dizendo de jeito nenhum, você é uma pessoa terrível. Eu estou te dizendo que talvez você não saiba que você não é mais um pecador. E muita gente ensina que depois que você recebe Cristo ainda é um pecador. Então talvez tenha gente pecando pela fé. Veja, literalmente você é justo pela fé. Mas tem gente que diz, eu sou um pecador salvo pela graça. Então eu ainda sou pecador, e se você acredita que é pecador, você de fato peca, ainda vai pecar? Quando João diz que você não é mais pecador, porque nascemos de novo com o caráter divino. Então, alguns de vocês, e agora eu já abri o meu aplicativo de Bíblia aqui, alguns de vocês podem querer trazer Romanos 7 quando eu falo sobre isso. Bem, Paulo disse que ele peca e que o pecado está vivo nele, e eu quero falar um pouco com vocês sobre isso. E tudo isso é por uma só razão. A guerra espiritual é contra um inimigo, e o inimigo não é o seu velho homem. Então eu estou tentando aqui te preparar para o fato de que muitos de vocês podem ter vinculado a batalha a este velho homem, ou eu sou viciado, eu ainda sou viciado em pornografia, viciado nisso, naquilo, estou lutando com meu velho homem e... Bem, deixa eu te dizer, se você nasceu de novo, sua luta não é contra o seu velho homem, sua luta é contra o inimigo. O vício é um inimigo, o vício pode ser um demônio, pode haver um espírito de vício na sua vida, pode haver um espírito de pornografia na sua vida, pode haver um espírito de depressão, de ira... E eu não ponho a culpa de tudo no diabo, mas eu te digo que se for o diabo, você não vai vencer, tentando ficar introspectivo. Você não vai adquirir habilidade para sair de algo, não vai aprender novas habilidades e ser liberto se de fato for um inimigo espiritual te atacando. Então, vamos abrir bem rápido em Romanos 7 aqui. Eu, obviamente, não vou passar tanto tempo nisso aqui, é apenas uma visão geral. Paulo escreve no capítulo 6 que nós, na verdade, somos nova criação. Ele escreve no capítulo 6 que morremos, que nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele, que devemos nos considerar mortos para o pecado e vivos para Cristo. E ele continua no capítulo 6, verso 1, continuaremos no pecado para que a graça aumente. Ele diz, não, como podem aqueles que morreram para o pecado viver nele? Então não devemos viver em pecado. Então Paulo escreve no capítulo 7, é o capítulo com o qual muitos podem me questionar, perguntar, será que Paulo não tinha um problema com o pecado? Deixa eu te mostrar como Paulo abre o capítulo. 7:1, ou vocês não sabem, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei. Então Paulo está escrevendo a crentes romanos
que eram judeus, e ele diz: vocês que conhecem a lei, vocês não sabem que a lei tem domínio sobre uma pessoa apenas enquanto ela está viva? Agora, por que ele está dizendo que a lei só tem domínio sobre uma pessoa enquanto ela está viva? Porque ele acabou de dizer no capítulo 6, vocês estão mortos, 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 não são mais vocês que vivem, mas Cristo em vocês. E aí ele continua dizendo, por exemplo, a mulher casada está ligada pela lei a seu marido enquanto ele vive, mas se o marido morrer, ela ficará livre da lei conjugal, de modo que será considerada adúltera se enquanto o marido estiver vivo, ela se unir com outro homem. Mas se o marido morrer, ela ficará livre da lei conjugal e não será adúltera se casar com outro homem. Isso parece complicado, mas deixa eu simplificar. Na lei judaica, se uma mulher se casasse, então se divorciasse e casasse com outro homem, ela era considerada adúltera. Mas se o primeiro marido dela morre, de repente, ela não é mais adúltera. Agora pense sobre isso. Se ela tivesse feito diferente, se ela tivesse se casado e então divorciado e casado com outro homem. Nada aqui mudou a não ser que o primeiro homem não morreu. Na lei judaica, quando o primeiro homem morresse, a condição dela mudaria de adúltera para esposa. E a lei a reconheceria como uma esposa pura. Ela fez alguma coisa? Não. Ela não fez nada. A única coisa que aconteceu, o primeiro homem morreu. Qual é o ponto de Paulo? Seu velho homem morreu. Você não está mais casado com o Senhor Lei, você agora é casado com o Senhor Graça. E ele continua dizendo, desta forma sabemos que morremos para a lei e nos casamos com Cristo. No final deste capítulo, ele fala sobre a sua luta contra o pecado. Ele fala disso no tempo presente, mas de fato é uma situação do tempo passado. Ele está falando sobre como fariseu, aqueles que conhecem a lei, como fariseu, ele aprendeu mais e mais sobre a lei, e quanto mais ele aprendia, mais culpado se tornava, porque a lei dizia a ele o que ele estava fazendo errado, mas não lhe dava poder para mudar. Como ele termina? Romanos 7, ele sendo um pecador, ele diz, aqui estou eu, miserável homem, eu sei que o pecado está em mim, eu que quero fazer o bem. E ele diz, dou graças a Deus por Jesus Cristo, assim que eu mesmo com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Próximo versículo, assim, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. E o ponto dele aqui é tudo que ele descreveu no capítulo 7, que ele estava debaixo do pecado, que o pecado o possuía, que ele era escravo do pecado, ele queria mudar, mas não conseguia. A lei dizia mais coisas que ele estava fazendo errado. 217 leis no Velho Testamento. Toda vez que ele aprendia uma lei nova, descobria mais e mais o quanto ele era impotente contra o pecado, contra o seu próprio pecado. E ainda assim, Jesus Cristo, quando ele recebeu Jesus, Deus perdoou seu pecado e o poder do Espírito lhe deu poder sobre a lei. Eu quero concluir esta sessão recapitulando, te dizendo, você não é pecador. Se você recebeu Jesus, você não é pecador. Você já foi pecador, mas não é mais pecador. De fato, Oséias diz que é um versículo bem conhecido que diz que o povo perece por falta de conhecimento. Você já ouviu isso? Meu povo perece por falta de conhecimento. Tantas pessoas estão debaixo da opressão do pecado porque não percebem que Jesus morreu por elas, mas ele também morreu como elas. Ressuscitamos com Cristo da sepultura e o pecado não é mais o nosso mestre. E eu quero te dizer, você não está numa guerra contra o seu velho homem, você está numa guerra contra o diabo, que é poderoso, mas você é mais poderoso que o diabo. Você tem poder sobre todo o poder do inimigo. E esta batalha que você tem travado e pensa, oh, eu estou fracassando, eu sou um fracasso, eu não sou bom, isso não é verdade. Você é filho do rei. De fato, você recebeu o poder sobre todo o poder do inimigo. E o que eu quero fazer agora, eu quero te dizer, eu não sei em que batalha você está, mas ela não é contra seu velho homem. Eu quero que você tire um tempo sozinho e qualquer que seja a sua luta, seja medo ou vício,
seja ira, qualquer que seja, qualquer pornografia, homossexualidade, contra o que quer que seja que você esteja lutando, eu quero que você olhe para esta coisa como um inimigo e diga: ei, esta não é minha identidade, as minhas tentações não são minha identidade. E eu quero que você tire este tempo para ficar sozinho e repreenda esta coisa contra a qual você tem lutado e comece a incitar o poder de Deus em sua vida para de fato ser livre e permanecer livre. Falaremos mais sobre isso na próxima sessão. Deus te abençoe. Eu te amo demais.